palavra de Deus faz o mais perfeito e preciso diagnóstico da condição humana, da condição espiritual humana, da condição psicológica do ser humano, não apenas espiritual. E ela não utiliza meias palavras para se referir aos atos praticados pelo ser humano que contradizem a palavra e a vontade de Deus. Então, vimos aí que o Museu de Arte Moderna de São Paulo produziu uma cena grotesca, né, quando colocou uma criança interagindo com um homem pelado, um homem nu. Vocês não têm vergonha não, bando de sem vergonha? Hã? Não, não tem, porque vocês fazem parte do grupo de pessoas no mundo que odeia a Deus. E vocês querem ofender a Deus. Por quê? Porque vocês desprezaram o conhecimento de Deus. E vocês acham que estão fazendo algo muito para frente. Vocês estão na vanguarda de uma coisa que vocês chamam de arte, que não passa de porcaria, de lixo. Então vocês induzem uma criança a tomar em contato com o órgão sexual de um ser humano formado, um homem formado, que também não passa de lixo esse sujeito, não é? Bom, mas vocês cumprem o diagnóstico preciso que a palavra de Deus faz sobre vocês. O ser humano nasce inimigo de Deus. Eu e você nascemos inimigos de Deus. E se vocês fazem isso, é porque são predestinados a um destino terrível. Vocês não foram destinados ou predestinados à salvação, infelizmente. Mas também vocês são contados com aqueles que estão cumprindo as Escrituras para o mal. Mas isso não significa que devemos ficar calados diante do mal que vocês estão fazendo. Bom, a palavra de Deus fala: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então essas pessoas aí, que a maioria, 99,9%, a maioria é comunista, advogam ideologias de esquerda. Vocês, realmente, eu posso dizer, afirmar, vocês são do demônio. Vocês são filhos do diabo. Vocês não são apenas pecadores, como todos nós, né? Somos pecadores, mas vocês fazem questão e têm a alegria de servir a Satanás, que é o pai de vocês. Bom, pois saibam muito bem que o apóstolo Paulo diagnosticou perfeitamente como vocês são. Porque ele disse: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
Mas vejam só que vocês são tão inúteis, que não são vocês que decidem agir como vocês desejam. Isso aí não vem de vocês. Esse desejo animalesco de fazer o que não presta, né? Tá aqui. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos. Todo comunista é presunçoso. Inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural. Vocês não têm afeição natural para com uma criança inocente. E sem misericórdia. Vocês são capazes de destruir tudo que é bom. Então, aqui está claro que foi Deus, o Todo-Poderoso, que os entregou, que entregou vocês para fazerem o mal, para que no final vocês sejam julgados e condenados. Não é apenas a sociedade que vai condenar vocês. Não são as pessoas que têm um mínimo de senso moral que vai condenar vocês. A condenação pior para vocês está chegando e vem do Todo-Poderoso. Então aqui diz, inventores de males. Então eles inventam maneiras de praticar o mal, maneiras de ofender a Deus. É isso que consiste, é nisso que consiste essa exposição do Museu de Arte Moderna. E chamam isso de arte, que não passa de pouca vergonha. Assim como aquele banco do Satã, né? O Banco Santander fez. E aí existe aí por aí um monte de insolente, principalmente repórter de TV, né? Dessa TV ridícula do Brasil, que eles ficam querendo chamar de fascista, sei lá o que eles falam, né? Ficam aí querendo denegrir a imagem das pessoas que são contra o mal. Vocês também são uns canalhas, poxa. Canalha! Você aí lá da Rede Record que fica defendendo esse tipo de coisa. Se tu tivesse uma criança, não sei, nem quero saber da tua vida, meu irmão. Deus vai te julgar. Então, se você tem uma filha aí, coloca ela aí com um homem pelado, rapaz. Entendeu? Coloca um bebezinho. Você é capaz disso mesmo, porque você é do diabo, rapaz. Você adora Satanás, que é teu pai. Adora Satanás porque Deus Todo-Poderoso não quer saber de você, rapaz. Entendeu? Que nem não presta para nada. É um lixo. É um vaso de desonra mesmo. Então a Bíblia fornece uma resposta psicológica detalhada a respeito de vocês, ímpios, e principalmente a respeito dessas pessoas aí que ficam pregando a pedofilia, a homossexualidade, como se fosse coisa correta. É pecado, meu irmão.
cometa o seu pecado sozinho, entre quatro paredes. Não fique querendo trazer isso à luz do dia, não. Entendeu? Bom, então a Bíblia fornece a resposta psicológica, não é? Para isso. Contudo, Romanos claramente condena essas práticas homossexuais, pedofilia, e condena tudo isso como uma corrupção da ordem criada por Deus. Então vocês querem denegrir a ordem que Deus criou, que é aquela ideologia de gênero, a não ser isso. Então, o corpo masculino não foi planejado para ter relações sexuais com outro corpo masculino. O corpo feminino também não foi planejado para ter relações sexuais com outro corpo feminino. E crianças não foram planejadas para serem bonecos na mão de pessoas pérvidas, maléficas e danosas à nossa sociedade. Vocês são filhos de Satã. Portanto, né, o apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, né, ele está dizendo aqui que o fato de pessoas desejarem tais relações fora da natureza apenas demonstra que algo terrível aconteceu com a criação, que foi o pecado. Porque Paulo argumenta que o comportamento homossexual resulta da idolatria e de um entendimento corrompido a respeito da criação. Porque naquela época, muitos cidadãos romanos viam um comportamento homossexual com aversão, porque sabiam que esse comportamento havia destruído a civilização grega. Esses cidadãos romanos se orgulhavam de suas atitudes em prol da sociedade e sustentavam que o comportamento homossexual era contra a natureza. Mas Paulo usa o exemplo do homossexualismo para aprofundar uma questão muito mais importante. Um romano que lesse a epístola de Paulo poderia pensar: sim, o comportamento homossexual é ruim, porque é ruim para a sociedade. Nós não fazemos esse tipo de coisa. Contudo, para os leitores de Paulo que tivessem essa atitude de balançar a cabeça em sinal de discordância e motivados pela hipocrisia, Paulo os coloca em xeque com as seguintes palavras: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E foi o texto que já foi lido. Então, essa lista de Paulo, cada item que ali está descrito, prejudica a sociedade. Então, esses caras aí que estão inventando esses males, eles estão ofendendo a você e a mim, né? É uma minoria que está querendo peitar a maioria. Eles estão desejando o controle da sociedade. Então, eles estão dizendo que a grande e verdadeira arte é a pessoa não ter valor nenhum valor de conduta. Então, tudo é permitido. Isso é satanismo. Porque os canalhas satanistas, o que eles falam? Tudo é da lei, né? Então, eles dizem que tudo é correto, certo?
Bom, mas eles são inimigos de Deus, insolentes e arrogantes. Eles não são apenas inimigos de mim e de você. Esses caras, eles são inimigos de Deus. O que Deus vai fazer com um inimigo dele? Vocês estão brincando com uma coisa muito séria, seus pilantras. E sem dúvida, vocês serão julgados pelo Deus Todo-Poderoso. Vocês estão sendo inimigos de Deus. Muito cuidado, viu? Muito cuidado com isso. Né? Então, cada item dessa lista que prejudica a sociedade, né? Paulo faz uma menção a respeito desses atos. E nenhum romano daquela época, e você que leu ou que ouviu esse texto aqui agora, você não pode alegar que está livre de tais pecados. Todos nós estamos sujeitos a praticar esse tipo de coisa. Se Deus não tiver misericórdia de você ou de mim, né? Somos todos pecadores, sem dúvida. Né? Mas se você tem um mínimo de temor a Deus, você vai sentir em seu coração que isso é uma coisa errada. Então Paulo acusa todas as pessoas de fazerem coisas que destroem a sociedade. Na verdade, todos nós estamos no mesmo barco do pecado. Mas eu não quero ser inimigo de Deus. Então, a homossexualidade, né? Então, todo mundo nasce com uma mente depravada, que pode levar a todo tipo de maldade. Nós nascemos pecadores. A homossexualidade, portanto, não é mais prejudicial do que a fofoca, a ganância ou a inveja. Aqueles que cometem tais pecados enfrentarão o juízo de Deus, a menos que se arrependam. Aquele que pratica a homossexualidade enfrentará o mesmo juízo que o fofoqueiro, o caluniador ou o mentiroso. O homossexualismo aparece em primeiro na lista do apóstolo Paulo, porque demonstra muito claramente como as pessoas se rebelam contra a ordem do Criador. Então, é claro que devemos, né, ir contra esses inventores da prática de novos males. Né? Isso aqui é uma cena terrível. Você vê o que nós vimos no Museu de Arte Moderna. Mas todos nós estamos no mesmo barco. Né? Esses ímpios aí, eles já estão né? Esses humanos aí, já estão em um nível que eles se transformaram totalmente em explícitos inimigos de Deus. Né? Então, vamos pedir a Deus misericórdia para essa nossa sociedade que está a cada dia mais se tornando como Sodoma e Gomorra. E pode ser que Deus, em sua infinita misericórdia, apesar de severo juiz, ele é misericordioso, e talvez ele possa nos salvar de coisas bem piores. Né? Então peçamos aí para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que elas se convertam de inimigos de Deus para amigos de Deus. Porque isso tudo nos atinge. É uma coisa tão deprimente, porque se um ser humano é capaz de fazer isso, né? Então realmente é triste, porque eles são humanos como nós. E nós, se não fosse pela misericórdia de Deus, poderíamos estar praticando as mesmas coisas que eles. Então peçamos a Deus misericórdia. E
tentemos, na medida do possível, pregar o evangelho da graça e pedir para que Deus, através do Espírito Santo, convença essas pessoas dos seus pecados, a respeito da justiça de Deus, que é Cristo, que morreu para salvar os eleitos. No meio desses ímpios, né, pode existir algum eleito que venha a ser regenerado, para que ele compreenda a severidade e a seriedade do juízo de Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Nos humilhemos diante da poderosa mão do nosso Senhor. Fica a dica.